E, lógico, eu senti, né, eu acho que era um culto especial que as irmãs, né, toda trabalharam no nosso. E aí eu cheguei e falei assim, tem algo diferente acontecendo agora. Aí eu olhei e tal. E quantos até creem em profecias? Quantos em atos proféticos? Para você que não sabe o que é um ato, é uma atitude que você tem, que aquilo move os céus, seu favor. Eu creio que esses lenços são um sinal de Deus, amém? Eu creio que é um sinal dos céus para essa noite. Eu creio que há um sinal, há um liberar de Deus sobre esse lugar. Talvez nós olhamos para o lado, talvez é só palavra, mas há algo se movendo aqui nesse lugar, há anjos aqui nesse lugar, há um mover do Espírito de Deus sobre esse lugar, há um Espírito do Senhor, o Espírito Santo, por mais que parece que não é real, sabe, queridos, o mundo espiritual é mais real do que você pensa. Então, talvez essa atitude natural, ela move os céus, porque quando nós nos reunimos num só coração, num só propósito, na unidade, o Senhor derrama do seu poder. Quando nós nos ajuntamos num só coração, numa só fé, sabe, queridos, quando nós expressamos a nossa fé com atitude, quando nós expressamos a nossa fé, ou em favor do outro, dizendo, Senhor, nós cremos na mão do Senhor, nós cremos no mover profético, nós cremos na palavra da profecia que está sobre esse lugar, queridos. Você pode levantar as tuas mãos comigo agora e pedir ao Senhor, meu Deus, que a palavra que foi liberada, ou tudo aquilo que está retido no mundo espiritual, tudo aquilo que é retido pelo príncipe da peça, meu Deus, libera anjos agora, que a espada de fogo, que a espada desembainhada, aquilo que foi liberado, os anjos que foram liberados nessa noite para ministrar sobre esse lugar, quebrando cadeias, quebrando grilhões, tirando do cativeiro os doentes nessa noite. Eu declaro nessa hora, libera sobre nós, meu Deus, libera anjos com a espada desembainhada, aqueles que ministram cura mediante a palavra do Senhor, aqueles que libertam, que quebram cadeias. Eu quero que você agora comece a orar, queridos, comigo, comece a declarar que nessa noite cadeias são quebradas, cadeia da desesperança, cadeia das impossibilidades. Se você crê agora, começa a liberar a palavra que está na tua boca, começa a liberar sobre esse lugar, começa a preparar o ambiente nessa noite. Eu queria te convidar agora a ficar de pé, queridos, começa a levantar a tua voz agora, numa só voz, uma só igreja, um só povo que ora. Levante a tua voz, querido, levante as tuas mãos, começa a liberar a palavra sobre esse lugar. Senhor, libera anjos de cura, anjos que ministram restauração. Esse é o tempo da restauração. Queridos, levante a tua voz agora, começa a declarar, esse é o tempo da restauração, esse é o tempo da restauração de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Um só povo, um só coração, uma só fé, uma só fé, uma só fé. Você que recebe, aplauda bem forte e dê um brado. Você pode aplaudir mais forte, Senhor, que está nesse lugar. O Todo-Poderoso está nesse lugar. O Todo-Poderoso. Sabe, queridos, uma só fé, um só coração. Eu quero que você não precisa me acompanhar, se você não precisa abrir a sua Bíblia, se tiver como colocar no telão. Se você já conhece o texto, fique com seus olhos fechados. Se você não conhece, acompanhe ali no telão comigo agora, Ezequiel 37. E diz assim o Senhor: e veio sobre mim a mão do Senhor. Eu quero te dizer que a mão do Senhor está sobre a sua vida, está sobre essa igreja, está sobre esse ministério.
está sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida dos seus filhos. E veio a mão do Senhor. E veio a mão do Senhor sobre nós, e veio a mão do Senhor nessa noite. E diz assim: e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale. Esses ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse ele, profeta: esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito sobre vós e viverei, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém sobre vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor, e virá a mão do Senhor sobre a tua vida nessa noite, e saberás que eu sou o Senhor, e virá a mão do Senhor sobre a tua vida, e saberás que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, o mesmo Deus. E a palavra do Senhor diz: então profetizei segundo me ordenara. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, se juntava osso com osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, cresceram carne, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, profetiza, abra a tua boca, mais do que nunca, abra a tua boca e profetiza, igreja, abra a tua boca e profetiza, profetiza, Filho do Homem, profetiza. Eu quero te dizer nessa noite, você que veio aqui nesse lugar, você não é um osso seco, você é um profeta de Deus, você é um profeta do Senhor, você é um profeta do Senhor, profetiza. Ele diz: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses corpos. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados, porquanto profetiza, assim diz o Senhor dos Exércitos. Profetiza. Você pode se assentar. Senhor, que nessa noite o Espírito da profecia venha sobre esse lugar. Que o Espírito da profecia venha sobre esse lugar, meu Deus. Assim como o profeta Isaías, que tinha, meu Deus, brasa nos teus lábios, que nessa noite nós, como igreja, meu Deus, venhamos a falar com tanta propriedade de Cristo, que o arder, meu Deus, no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus. Sabe, queridos, você que gosta de anotar, eu estava aqui pensando, nós poderíamos ficar a noite inteira aqui orando. Sabe, a presença do Senhor aqui nesse lugar é real. Não é uma utopia, não é algo da mão de homens, mas é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que Deus levou o profeta no meio de um vale. E a Bíblia diz que era um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que não apenas estavam secos, mas eram sequíssimos, porque provavelmente esses ossos estavam ali há muito tempo. Israel vivia um tempo de crise. Essa nação estava experimentando uma época de opróbrio, de humilhação, de crise. Crise na área moral, crise na área política, uma crise entre as famílias, entre os relacionamentos. Então veio a palavra do Senhor e levou o profeta, e deu uma visão para o profeta. Eu acho que essa palavra ela cabe muito bem para os nossos dias, para o Brasil. Esses dias eu estava falando dos jovens, cuidado, que hoje sutilmente a Babilônia, o espírito da Babilônia, ela tem entrado dentro das casas das pessoas. Esse espírito tem entrado na nossa sala, na nossa casa,
porque a nossa casa fala de intimidade, fala de nosso lugar íntimo. Mais do que nunca, nossa nação vive uma crise, as famílias vivem uma crise. Mas todas as vezes que você olha o avivamento de Deus, o avivamento veio quando toda a nação passava por crise. O povo nunca experimentou tanto de Deus quando eles estavam passando por crise. Talvez você veio aqui nessa noite, uma pastora, tenha enfrentado tantas coisas nesses dias. Eu quero te dizer que nessa noite você é um candidato a um grande milagre nessa noite. E a Bíblia fala que veio então a mão do Senhor. E aquele profeta, então, ele tem uma visão. Quando fala de visão, parece algo irreal, parece um sonho. Sabe, querido? Mas aquilo era mais real, porque fala de algo que é espiritual. E isso não neutraliza aquela realidade, aquele governo, o que estava acontecendo. O mundo espiritual é mais real do que natural. Porque nós, quando começamos a orar, você pode sentir que o mundo espiritual ele começa a se movimentar. Eu creio que essa noite é uma noite de quebrar cadeias, de quebrar grilhões. É um tempo de sermos levados por Deus. Eu já vi algumas pessoas dizerem aqui, fala que é toda a casa de Israel. Eu já vi alguns pregadores dizerem que esse texto fala da igreja. Mas eu quero te dizer que esse texto não fala da igreja. Porque a igreja nunca foi, não é e jamais será um vale de ossos secos. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja, amém? Jesus é o cabeça, Ele é o cabeça da igreja. Eu quero te dizer que a igreja não é. E esse texto não está falando da igreja, mas está falando para a igreja. É um alerta para mim, para você, por mais que eu e você, nós somos a igreja. Você fala assim, então eu não posso ser vale de osso seco, pastor. Nossa vida não, nós sabemos muito bem onde é um vale de osso seco. Isso fala dos vales da impossibilidade. Talvez algumas áreas da nossa vida se encontram como um vale de osso seco, relacionamentos, casamentos, filhos. Talvez algo na sua vida financeira, nunca se encontrou como um vale de osso seco. Ele fala que estava sequíssimo. Sequíssimo não quer dizer que algo muito estava no passado. Talvez situações que ainda não foram resolvidas na sua vida e precisa de uma solução. Algo que está sequíssimo, algo que precisa ser resolvido. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor levou no meio do vale de ossos secos. Quem é que levou a igreja? A mão do Senhor. Eu fico pensando, quando a mão do Senhor levou no meio do vale. Sabe, queridos, quando nós sabemos que a mão de Deus está comigo, está com você, logo, essa mão também, ela vai nos dar a solução, ela vai nos dar a resposta. Então, pastor, foi a mão de Deus que levou? Foi. A Bíblia diz que o Senhor o levou e o deixou. Mas como, pastor? Como que o Senhor deixou ele no meio do vale? O Senhor deixou, o Senhor não abandonou. Olha só, quantos aqui são pais? Deixa eu ver. Quantos aqui estão com crianças na escola? Na escola está. Você pega a sua criança, em determinado momento você leva até a escola, você a deixa ali, mas em determinado momento você a busca, não é assim? Você vai lá buscar. Você busca a sua criança. Sabe, quando o Senhor ele nos leva, o Senhor também ele nos traz. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, do verso 1 ao verso 3, Isaías 43, tem como projetar aí para mim. Diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que criou Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Eu estarei, isso fala da presença de Deus, isso fala da face de Deus. Mas quando você atravessar o rio, eles não te afogarão ou não te submergirão. Cadê Deus? Agora não é mais a presença, não é mais a face, mas agora fala do governo de Deus. Fala quando Deus ele se move. Quando você não olha a sua volta, você não consegue enxergar, mas a mão do Senhor está ali, amém? A presença de Deus está naquele lugar. E Ele fala: olha, eu estou aqui, por mais que você não está vivendo, eu estou aqui. Eu sou o Deus que te abençoa, eu sou o Deus que te tira dessa situação.
Eu estou aqui com você e vai chegar o momento que a mão do Senhor ela vem sobre nós. Me fala então que o Senhor o levou, mas a mão de Deus ela vem sobre a minha vida e a sua vida. Sabe, queridos, vamos crer que essa noite, quantos aqui estão esperando a mão do Senhor aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é só eu. Você que está esperando a mão do Senhor nessa noite, talvez você veja e fale, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um sinal nessa noite. E a Bíblia diz que não apenas veio a mão do Senhor o levou, mas a mão do Senhor o levou e deixou no meio do vale. Sabe, queridos, a pior coisa que tem é quando você passa por um vale. O vale das improbabilidades, o vale do impossível, quando você passa por um vale, o vale da dificuldade. Eu quero falar para vocês, eu quero ir para um canto, eu quero ficar quietinho, eu quero ficar na minha casa e falar assim, não ligue o telefone. Não é assim, querido? Mas a Bíblia diz que Deus colocou aquele homem no meio do vale, lá no meio, e falou assim, por que Deus colocou ele no meio? Porque Deus estava falando assim, olha só a sua volta, você vai ter uma visão do todo. O que está acontecendo na sua vida? Você precisa enxergar o que está acontecendo à sua volta. E parece, querido, que quando nós passamos por um vale, por uma dificuldade, por uma improbabilidade, nós queremos lá no cantinho falar assim, não, me deixa quietinho, não deixa, ninguém respeita o meu vale. Olha só, esse povo me liga sem parar, o pastor Reginaldo ainda manda eu fazer casa de paz. Não, pastor, deixa eu ficar aqui no meu vale. Casa de paz o quê, pastor? Tinha que chamar Carandiru, tinha que chamar presídio Jacis, porque lá a casa de paz é só um nome. Tinha que chamar Carandiru. Eu mesmo fiz uma casa de paz, mas depois que eu chegava lá, o marido estava batendo a esposa. Aí a gente tinha que esperar lá de fora. Ele estava batendo nela, e batia, deu uma hora e parava de bater. Aí eu pensei, gente, essa mulher é sortuda da gente vir aqui, né? E aí a hora que a gente abria assim, a mulher vinha, né, com o olho roxo. A hora que ela abria a porta, eu falei assim, vai ser coroa, jamais chegou nessa casa. Sabe, eles mas o Senhor fez naquele lugar, o Senhor fez. Nós não queremos, às vezes nós não queremos ouvir, as pessoas nos ligam para contar ainda mais coisa, mas assim, funciona. Você não sabe o que está acontecendo, mas eu quero saber. Deixa eu ficar aqui no meio do meu quarto, quietinho. Você quer ir lá para o quarto, pegar uma barra de chocolate, colocar um filme. Deixa eu falar uma coisa, olha que nada. Deus não vai lá pegar um banquinho e colocar lá do seu lado e ficar quietinho. Deus não faz isso. A Bíblia fala que Deus mandou que o profeta levantasse e começasse a andar. Se coloque em movimento. Sabe, querido, quando nós ficamos prostrados mediante as circunstâncias, Deus não se manifesta. E Daniel, capítulo 3, conta a história de 3 jovens chamados Ananias, Azarias e Misael. E a Bíblia fala que Nabucodonosor lançou na fornalha de fogo ardente. E no outro dia aquele rei, ele chega lá e olha. Ele fala assim, olha, eu joguei 3 homens, mas o quarto parece filho dos deuses. E aqueles homens estão o quê? Em movimento. Coloca para mim Daniel capítulo 3, verso 25. E eu vejo aqueles homens andando no meio do fogo. Sabe, querido, se as pessoas pensarem que você vai parar, você vai levantar. Se pensar que você vai murmurar, você vai adorar mais a Deus. Se pensar que você vai parar, você vai levantar e vai adorar ao Senhor, clamar ao Senhor. Ele diz, então, exclamou ontem, estou vendo 4 homens desamarrados e lisos, andando pelo fogo. Andando pelo fogo. Sabe, não é mais tempo de nós como igreja ficarmos prostrados, parados. Sabe, é tempo de ouvirmos a voz de comando. Levanta, caminha, vai mais longe. Sabe, é tempo de nós nos levantarmos como igreja. É tempo de nós nos levantarmos e entendermos a voz de comando. Assim está soprando os ventos de Deus. Sabe, é o tempo do Senhor. Quando nós ouvimos a voz, sabe, quando nós entendemos. Eu estava falando lá para a igreja. Às vezes nós falamos assim, não, eu tenho um problema aqui.
Mas quando nós entramos debaixo do mover apostólico de Deus, há um mover, uma voz de comando, Deus nos leva a romper. Quando nós entendemos, eu fico vendo, alguns entram e entendem, rompem em Deus. Olha, vamos fazer casa de paz, temos que fazer 1, 2, 3, 20. Outros já passaram, eu não tenho dúvida. Pelo menos na Graguari tem isso, não sei o que pergunta, né? Nosso irmão pobre, né? Nossos irmãos próximos. E eu não quero, não vou. Deixa eu ficar aqui no meu quarto, assistindo filme, chorando. Deus nos tira da zona de conforto, amém, queridos? Não tem jeito. Talvez você olhe e Deus faz uma pergunta para o profeta, lá no versículo 4. Ele fala assim, Ezequiel, ele fala assim, profetiza esse osso, disse aos ossos, ouvi a palavra do Senhor. Não, versículo 3, então ele perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha aqui para mim. Deus pergunta para o profeta assim, profeta, pode reviver esses ossos? O seu filho pode ser liberto, o seu casamento pode ser restaurado, a sua vida pode ser mudada, a sua vida pode. E aí aquele profeta pegou todos os argumentos dele, fez um saco, colocou lá dentro e disse, Senhor, tu sabes, olha aqui para mim, a responsabilidade é sua. E nós somos mestres em jogar a responsabilidade para outros. Esse dia chegou um pastor lá de uma determinada igreja e falou assim, olha, meu menino estava lá, ele não quer ficar lá mais com a gente, não sei o quê. E ele falou que quer vir aqui para eu já dar. Está aqui, ó, meu menino, é seu, agora a responsabilidade é sua. Aí eu deixei ele falar e dei 2 passos assim, pastor, vem cá. Você leva o seu menino de volta, que o menino é seu. Não. É seu, não é meu. A responsabilidade é sua. Sabe, é sua. Hoje os pais têm tentado transferir uma responsabilidade. Não é o cão lá trabalha com joga. O pai chega e fala assim, está aqui, ó. Está aqui meu filho, resolve. Está aqui meu marido, resolve. Está aqui meu filho. Não, nós vamos ajudar. Mas a responsabilidade é de quem? É sua. Quem é que tem que profetizar? É você. Talvez você fale, pastor, eu estou cansado. Eu já não aguento mais, não tem mais jeito. Às vezes nós queremos transferir para o outro, que é mais fácil, mas é você que Deus nos chama a profetizar, é você que Deus chama a colocar a sua voz e declarar, profetiza, profetiza, profetiza. Sabe, querido, o profeta, ele não profetiza o que ele pensa, mas o que o Senhor manda. O profeta, ele não profetiza o que ele quer, mas o que o Senhor coloca no coração dele. Vamos profetizar sobre a família, vamos profetizar sobre as casas de paz, vamos profetizar cura. Esse é o mover de Deus, é o tempo de orar, é o tempo de chorar. Então nós profetizamos. Nós não profetizamos, eu louvo a Deus por causa disso. Fala por mim, como homem agora, carnal. Porque se nós fôssemos profetizar o que nós tem no nosso coração, estava perdido. Não é verdade? Já vi muitas pessoas profetizando, você vai ver, você vai quebrar a perna, vai ver, Deus, sabe? É isso. Eu falo que tem muita coisa que vai vir. Sabe, o profeta profetiza aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor vai profetizar. É você profetizar sobre a sua família, sobre os seus filhos, é profetizar sobre a sua casa, abrir a tua boca. E o Senhor olha para o profeta e fala assim, então profetiza. E a Bíblia diz que de repente começou, aqueles ossos começou a debater, osso com osso. A Bíblia fala que eu fico imaginando, eu não sei vocês, se vocês têm essa visão, uma cabeça para um lado, uma mão para o outro, um pé do outro lado. E Deus começou a juntar todas as coisas, aquilo que estava disperso, começou a se ajuntar, uma coisa com a outra. Sabe, talvez algo que está
quebrados, relacionamentos quebrados, ossos secos. É o tempo de restauração. É o tempo de restaurar. Quando os ossos começou a se ajuntar, isso fala de estrutura. O osso é aquele que traz estrutura para o corpo. Sabe, querido, aquele que está desestruturado na sua família, aquele que está fora do lugar, Deus vai começar a trazer de volta. É a base, aquilo que sustenta. Deus vai começar a juntar novamente aquilo que foi quebrado, relacionamentos quebrados, famílias. Hoje temos visto pai que não conversa com o filho, filho que não conversa com a mãe, marido que não conversa com a esposa. Aquilo que está fora do lugar. Eu creio que é um tempo, sabe, eu sinto no meu coração que é o tempo da igreja começar a profetizar, que Deus vai começar a colocar em ordem tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que precisa de estrutura. Sabe, vai ser um tempo que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vai ser um tempo que Deus vai estar restaurando a honra dentro das famílias. Vai ser um tempo de restauração. Esse é o tempo da restauração. Aquilo que está fora do lugar, aquilo que foi tirado de dentro da sua casa, os filhos que saíram de casa, vai começar a voltar, vai começar a se ajuntar novamente. Maridos que abandonaram. Eu tenho visto pessoas que falam assim: pastor, termina o horário de trabalho, eu não quero voltar para casa. A minha casa parece um campo de guerra, eu não quero voltar para casa. Os filhos têm sido saqueados dentro de casa, os corações, os ladrões de coração têm roubado dentro das famílias. Eu creio que vai ser um tempo profético de Deus. Vai ser um tempo que aquelas ovelhas que se desgrudaram do aprisco vai voltar novamente para a casa do Senhor. Sabe que vai voltar para a casa do Senhor, para aquele lugar de onde nunca deveria ter saído, voltar para a casa do Pai. Vai ser um tempo de voltar para a casa do Senhor. Aquilo que parece impossível vai voltar para o lugar certo, vai voltar para onde tem que voltar. E fala que de repente começou a vir tendões e carne. Tendão fala aquilo que coloca em movimento. Nosso Deus é um Deus que coloca tudo em movimento, amém? Tendão também fala de força. Você que está cansado, você que está cansado nessa noite, eu quero que você feche seus olhos por um minuto. Você que veio nesse lugar e você está cansado, é um tempo que o Senhor vai trazer força, sabe, ao seu coração, ânimo novo. É um tempo de ânimo novo. Profetiza. Se você está parado, o Senhor vai te colocar em movimento. No meio da fornalha você vai adorar, no meio do fogo você vai profetizar. Sabe, querida, a palavra profética na tua boca é um tempo de você sair da sua zona de conforto. Sabe, é um tempo de que Deus vai te levar a romper no seu ministério, na sua célula, na sua casa, na sua família. Sabe, tentando falar de força. Se você se sente cansado, você que veio nessa noite, você que está cansado, o Senhor traz força. O Senhor dá vigor àquele que não tem força. É o tempo que o Senhor vai trazer vigor, fortalecer os teus pés, as tuas mãos, o teu coração. A palavra do Senhor também diz que veio, pele fala de aparência, fala de beleza, mas também fala de cobertura, queridos. Nós temos que andar debaixo do mover profético, andar debaixo de cobertura espiritual, andar debaixo da palavra, ser pastoreado, queridos. Nós precisamos ser pastoreados, porque quando nós andamos, crede nos seus profetas e prosperareis. Está no livro de Crônicas, capítulo 20. Crê nos seus profetas e prosperareis. Sabe tudo que eu vou fazer? Chega o pastor Carinho, mas o pastor Carinho me abençoa. Sabe, queridos, porque eu tenho algo no meu coração, mesmo que tudo der errado, aparentemente, no final vai dar certo. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Eu ligo para o pastor me abençoa. Pastor, fala alguma coisa para mim. Porque eu sei que eu estou debaixo da proteção de Deus. Sabe, não é só aparência. Sabe, estar na igreja não é ser igreja.
posso estar aqui nesse salão, sabe? Eu posso estar na igreja, mas eu preciso ser a igreja. Estar na igreja não faz eu ser uma igreja, porque esse salão é a igreja somos nós, é eu e você. Não adianta eu ter a aparência de crente, cara de crente, e não ser cristão de verdade. Eu creio que Deus está sacudindo o Brasil, está sacudindo os cristãos nesses dias. Aquele que é dele vai ficar até o fim, aquele que é dele, aquele que tem fé. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, querido, é que a primeira coisa que Deus mandou profetizar foi o Espírito. E se você prestou atenção até agora, Ele não colocou o Espírito. Ele falou assim: profetiza o Espírito, para que esses ossos revivam. E Ele colocou tendão, Ele colocou carne, Ele colocou osso, Ele colocou os ossos, Ele colocou a pele, mas o Espírito ainda não havia entrado. Se você prestar atenção, agora não lê não, você olha para mim, você vai conferir o que eu estou falando. Você vai ver no verso 4, no verso 6, ele fala: então profetiza, ainda faltava algo. Eu não sei você, mas você já viu quando Deus está movendo na sua vida, na minha vida, e de repente você fala: só está faltando uma coisa. E de repente você vai no culto, o pastor fala. Você vai na célula, alguém fala uma palavra, a mesma palavra. Você vai no congresso, alguém libera aquela mesma palavra. E você fala: Senhor, está faltando só cumprir. Parece que é o mais difícil de se cumprir. Você fala: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Ainda faltava no Espírito. E Ele fala assim: então, profetiza. O que Deus quer nos ensinar com esse texto? Em todo momento, a toda hora, não saia da sua boca a palavra profética. Está passando pelo vale, profetiza. Você está no momento de abundância, profetiza. Está no momento de escassez, profetiza. Está no momento de honra, profetiza. Está no momento de desonra, profetiza. Você já viu aquela criança? Estava dando exemplo da igreja esses dias. Quando a criança faz algo muito bonitinho, e os pais gostam demais, acham aquilo bonito, né? A criança de repente fala assim: faz bichinho. Aí chega o outro e fala: faz bichinho. O menino já olha assim, olha. O menino, não é assim os pais, aí ou não? Nós estávamos no sábado lá com o Dudu, ele estava com a titinha dele, e Calice, e ela faz pose para tirar foto. Ela tem que abraçar, ela encosta, a foto é só assim, ela encosta, aí tira uma foto, aí ele tira uma foto beijando. Então assim, ela tirou a foto com estranha, todo mundo chegava, e chegava outro, tem que tirar foto, Calice, aí ela fazia pose. Mas olhando assim, Deus prepara e fala para você assim: profetiza, 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 profetiza. Eu quero terminar, Deus. Toda vez que passo eu falo que eu quero terminar, porque a gente vai no bom tempo, tá bom? Então assim, não é verdade? Pensando em Jesus, né? Quando entrou no barco de Pedro, e ele senta e começou a pregar. Eu fico pensando, né? Se ele sentou, imaginando ela foi aquela pregação. A Bíblia vai que ele entrou e sentou. Pensa assim: esse homem vai calar mais não. Né? Então o que acontece? Agora olha aqui para mim, depois você confia. Lá no final do texto que nós lemos, o profeta viu um exército. Um exército numeroso. Mas, vamos parar aqui para analisar. Israel não tinha só soldados. Israel tinha marceneiro, tinha pedreiro, tinha padeiro, tinha marceneiro, tinha vários tipos de pessoas. Não tinha só soldado. Então por que o profeta viu uma multidão, um exército? Então ele
podia falar, porque se eram pessoas comuns, ele tinha que falar. E eu vi uma multidão de pessoas. Então parece que o texto está meio fora do contexto. Mas o que eu quero dizer com isso nessa noite? Quando nós oferecemos algo para Deus insignificante, Deus nos dá algo muito maior. Quando nós apresentamos algo para Deus, que é pequeno, Deus vai nos dar algo muito maior. Ele apresentou o quê? Um vale ao suficiente. Deus devolveu um exército inteiro. Eu fico imaginando Ana, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia fala que a mulher era estéril. E o sonho dela era ter um filho. O que ela oferece para Deus? Ela ofereceu um útero estéril. Ela disse: Senhor, dai-me um filho, Deus. Eu quero só um filho. Deus, dai-me um filho. E Deus deu não um filho para ela. Deus deu um filho, juiz, profeta. Eu fico vendo aquele jovem que chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho 5 pães e 2 peixes, frio. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes. E Deus não devolve um almoço, Deus devolve um banquete que sobrou 12 cestos cheios. Amém? Eu fico vendo Davi oferece 5 pedras. E Deus devolve uma cabeça de um gigante nas mãos dele. O que você tem para oferecer para Deus? Fala: pastor, eu tenho um filho viciado. Deus pode te devolver um jovem todo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então eles falam: olha, eu tenho um marido. Desse jeito que eu sei. Eu tenho, aquilo lá. Deus vai te devolver um homem honrado, um homem respeitado, um profeta, um homem valoroso. O que você tem para oferecer nessa noite para o Senhor? Talvez você fale: Senhor, eu tenho para oferecer o meu corpo de oferecer. Deus pode revigorar os seus pés como da corça nessa noite. Talvez o que você tem para oferecer. Eu estava aqui lembrando, eu sou da época que eu estudava na escola e na hora que ia dando mais ou menos ali 11h30 da manhã, na hora que o sino toca, você pode ver que menino, na hora que o sino vai tocar, os meninos se tornam tudo anjinho na sala de aula. Eu não sei hoje. Eles arrumam a mochilinha, fica caladinho, porque senão a professora deixa de castigo. Tem alguma professora aqui? É assim? Aí eles mudam, fica quietinho. Eles arrumam, fica tudo quietinho, esperando o sino tocar. Não, hoje é sereno, na minha época era assim, sabe? Mas aqui é da época do sino. Graças a Deus. Na época do sino, não é? E aí os meninos ficam tudo quietinho, fica aqueles anjinhos dele, na sala de aula, tudo quietinho assim, esperando, né? A hora que o sino toca, sai tudo correndo, empurrando o outro, não é assim? Empurra, corre, e vai correndo. Mas o melhor não é isso, querido. O melhor é quando estudava, porque eu ficava assim, a gente sempre comendo, e a gente fica louco, porque minha mãe me deixou lá, minha avó me deixou lá na escola, minha tia me deixou lá na escola. Agora chegou a hora de buscar. Não é verdade? Chega a hora de buscar. Às vezes alguns chegam chorando na escola, lá no VAR, chega chorando. Você olha para a cara daquela professora, você pensa: você vai matar aqui. E aí, a hora que a gente olha, de repente a gente procura para ver se está esperando a gente. Não é assim? Às vezes eu vou buscar meu sobrinho, e eles sabem que eu vou buscar, querido. Eles estão lá e tal. A hora que eles me veem assim, ó, aí a gente estende as mãos para eles, não é? Aquilo ali sai doido, aquela rodinha, gente. Parece assim, parece um carro de Fórmula 1, aquele trem passa voando, eles já vêm embora. E a gente olha aquela mão
eles pegam, parece que está seguro. Vieram me buscar. Não é assim? Quero te dizer algo nessa noite. Tenha a mão do seu pai e da sua mãe te buscar. Eu quero te dizer que tem uma mão todo-poderoso nessa noite do Senhor. Sabe, eu quero ser uma boca profética nessa noite. Eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite. Eu quero te dizer que o sinal de Deus, o sino de Deus, a sirene de Deus está tocando sobre a tua vida. Essa é a noite. Sabe que o Senhor estende a mão sobre o seu vale. O Senhor veio te buscar no meio do vale nessa noite. Se você quer, se coloque sobre os seus pés e dê um brado de júbilo ao Senhor nessa noite. Essa é a noite que o Senhor te busca no meio do vale. É no meio do vale. Sabe que você entende que é o sinal de Deus para você? É no meio do seu vale. Você pode estender as tuas mãos agora para o Senhor. Você pode estender as tuas mãos agora para Ele. Estenda as tuas mãos para Ele. Estenda as tuas mãos para Ele. Sabe, queridos, essa é a noite que o Senhor te dá um sinal. Há um sinal de Deus. Há um toque de Deus sobre esse lugar. Você pode ouvir pelo Espírito o barulho dos ossos se batendo. Eu quero te dizer que nesse lugar, a unção de Deus, há anjos passeando nesse lugar, há anjos ministradores sobre esse lugar. Sabe, a serviço do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus dará ordem aos seus anjos, anjos que servem, anjos que fazem labaredas de fogo. Sabe, queridos, qual é o seu vale? Qual é o seu vale nessa noite? Qual é o seu vale? Visualize agora e sinta a mão de Deus entrando nesse vale, arrancando a enfermidade, arrancando a depressão, arrancando a tristeza. Eu sinto nessa noite no meu espírito pessoas que estão no vale da tristeza, no vale da dor, pessoas que estão chorando amarguradas, que se encontram em tempo de vale de osso seco. Eu quero que você que se sente dessa forma, continue com a sua mão levantada, o mais alto que você puder, e fala: Senhor, eu sinto que o Senhor está me arrancando desse vale da tristeza. Toda tristeza é arrancada, toda tristeza é arrancada, toda enfermidade é arrancada. Enfermidade retroceda, enfermidade retroceda em nome de Jesus. Eu quero te dar esse tempo, querido, esse tempo com o Senhor agora. Sinta a presença do Senhor sobre a tua vida. Há um mover profético de Deus sobre esse lugar. Sinta o Senhor te visitando, querido. Sinta o Senhor te visitando nessa noite. Sinta a presença do Senhor sobre a tua vida.
para o Senhor. Mas o Senhor tem algo muito maior para te dar nessa noite. Sabe, talvez você veio nesse lugar, nessa noite, buscar o sinal do Senhor. Talvez você não está ouvindo, mas eu creio que os céus estão se movendo sobre esse lugar. Talvez você não está enxergando, talvez você não está sentindo, mas a presença do Senhor aqui nesse lugar é real. Esse é o tempo da restauração. Esse é o tempo da restituição. Esse é o tempo do liberar do Senhor sobre a tua vida. Eu queria que você agora com a sua boca começasse a orar. Se inaugure um novo tempo na minha vida. Se inaugure um novo tempo sobre a minha casa. Eu quero que você agora profetiza. Eu quero que você profetiza. É muito fácil o pastor orar por você, mas nessa noite é você que precisa dizer: eu sou curado, eu sou restaurado nessa noite. Eu vim nessa noite porque o Senhor me leva a profetizar. Esse é o tempo da restituição. Esse é o tempo da restauração sobre a minha vida. Eu queria que você que está com a sua esposa, você marido, você que está com seu filho, se ajunte agora com a sua esposa, com os seus filhos. Se ajunte agora. Isso, se ajunte. Sabe, queridos, esse é o tempo de você profetizar sobre a sua família. Você, rapaz que está sozinho, se ajunte a outro rapaz. Moças que estão sozinhas, a outra moça. Se ajunte agora. Sabe, eu quero que você agora comece a orar e a profetizar. Você, marido, comece a dizer: esse se inaugura um novo tempo. Se inaugura um novo tempo sobre a nossa vida. Eu quero que você ore como você jamais orou. Eu quero que você ore, querido. Eu quero que você abra a tua boca agora. Comece a orar. Comece a orar debaixo dessa palavra profética nessa noite. Comece a orar. Comece a orar cura. Comece a orar restauração. Comece a orar milagre. Eu não estou ouvindo você orar, querido. Profetiza, profetiza, profetiza.
tua visitação. Eu sei que a mão do Senhor não me abandona no meio. Nessa noite, o Senhor sabe o que eu te ofereci. Eu sei que o Senhor tem para a minha vida é muito maior. É muito maior. Mas eu não sou o sossego. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Nessa noite, eu declaro que tu és meu Senhor, meu Salvador. Tu és o Senhor, minha vida. Eu declaro, e esse é o tempo, tua visitação, minha vida, em nome de Jesus. Ainda com suas mãos no seu coração. Eu não sei, talvez você nunca havia feito esse coração, entregando a sua vida ao Senhor. Talvez essa não seja a primeira vez que você viu, mas você nunca tinha feito essa oração. Hoje você sente no seu coração de entregar a sua vida ao Senhor. Aí onde você está, você nunca tinha feito. Hoje você entende. Se tem alguém, eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão direita. Eu quero liberar, o Senhor te abençoe. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Senhor, eu te abençoe. Eu posso orar por vocês? Eu vou descer aqui. Você podia vir orar por vocês? Eu queria que vocês não fossem embora. Se eu orar por vocês, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Isso. Se coloca aqui. Eu quero orar por vocês. Se coloca aqui. Tem mais